Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Eu vou chamar o meu querido Douglas Martins neste exato momento para a gente dar início ao nosso quadro Elo Empreendedorismo Conectado. E você que está aí chegando agora, obrigado pela audiência, vai aumentando o volume, chama todo mundo para a gente acompanhar esse conteúdo de hoje, conteúdo riquíssimo. Hoje o tema é Organize o Aprendizado. Douglas, meu irmãozão, bom dia para você, bem-vindo mais uma vez por aqui. Bom dia, Nayan, privilégio, rapaz, poder estar contigo aqui. Alegria tremenda, né? A gente se encontra de vez em quando, mais esporadicamente, mas muito bom estar por aqui, né? Alegria demais. Primeira vez que a gente está fazendo o quadro juntos, né? Tô aqui no Pastor Welber. Para mim é um privilégio, tá bom? Obrigado por mais uma vez se disponibilizar para estar com a gente. Para mim é uma alegria imensa. Eu sempre comentei aqui com o pessoal da minha esposa aqui e tal. Eu falei, eu preciso um dia fazer um quadro com o Douglas, porque é um assunto, é um tema que eu gosto muito, né, de trabalhar, que eu vivo um pouquinho disso aqui na minha realidade local, e eu queria muito bater esse papo contigo, e chegou a oportunidade, né? Deus tem um tempo para tudo, e a gente, com certeza, será um tempo muito precioso, Douglas. Estou muito feliz mesmo de estar com você aqui nessa terça-feira, né, nessa manhã de terça-feira aqui na 316. Ô Nayan, olha só, eu vou tentar aqui fazer coro com você, né, a respeito do primeiro jogo do Mundial de Clubes aí hoje, né, torcida rubro-negra pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro afora, né, eu acho que vai dar Flamengo hoje, hein, o que você acha? Olha, se depender do pastor Francisco Rosa, o Flamengo vai passar um vexame, né, o pastor Francisco vascaíno, né? E ele quando começa o jogo do Flamengo, ele liga os secadores e já começa a me mandar foto no WhatsApp do secador ligado, aquela coisa toda. Mas enfim, eu acho que pelo menos a semifinal a gente passa, viu Douglas? Pelo menos. Não, rapaz, olha, eu tô super otimista. Pastor Francisco, que me perdoe, mas tem grandes chances da gente levantar esse caneco aí. E aliás, né, vamos lembrar, hoje o Flamengo é Brasil, já que o Brasil não deu muitas alegrias para a gente na Copa, né? É a oportunidade do Brasil inteiro se unir aí em torno desse campeonato mundial, vamos para cima. Eu falei isso ontem aqui, Douglas, eu falei, cara, as torcidas aí, o palmeirense, o corintiano, o vascaíno, vocês têm que torcer pelo Flamengo, nós estamos representando o Brasil, mas a gente sabe que essa questão é complicada. Tem um texto bíblico para o pessoal aí que não torce para o Flamengo se unir com a gente. Tem. Diz o texto bíblico o seguinte, que os que estão sofrendo, né? Porque às vezes torce para um time que não tá dando tantas alegrias. É o caso do pastor Francisco. Então, eu não quero personalizar ninguém para não ficar chato, mas o texto diz assim, ó, tende por motivo de grande alegria o passares por muitas, diversas provações. Essa é a realidade de quem não está torcendo para o Flamengo hoje. Né? Então, está vivendo esse motivo de grande alegria passar por provações, mas o texto continua dizendo que no final a provação traz perseverança, a perseverança, a persistência, e no final um caráter aprovado. Então, é isso aí. No final, vai torcer para o Flamengo sem problema nenhum, não precisa ficar com dor no coração, nem se sentir traindo ninguém. Isso, porque no final, né, é um sentimento de compaixão, de viver junto ali, de passar por essas provações que o seu time produz e viver a alegria com o Mengão, né? Essas promoções que seu time produz é ótimo. Ai, que vida sofrida dos vascaínos, né, coitados, enfim. E eu espero, Nayan, que ninguém fique chateado com a gente, por isso desligue aí o rádio. Não. Porque o assunto de hoje é muito bom e bastante importante para todos nós que vivemos, né, num papel de liderança, no momento empreendendo nos nossos negócios, né? Então,
deixando o nosso momento comercial rubro-negro, agora vamos para o que diz respeito ao nosso tema dessa manhã. Nós vamos aqui fazer essa introdução, compartilhar um texto bíblico e procurar, então, dar essas, direção do Senhor na palavra a respeito de como nós organizamos o processo de aprendizado na nossa vida para construir soluções para o nosso futuro. Organize o aprendizado, é o tema de hoje, viu, gente? Inclusive, você que está aí chegando agora, seja bem-vindo, já pode mandar sua mensagem com o seu comentário, com a sua pergunta. Você pode interagir com a gente aqui para participar dessa conversa com o nosso querido Dongley Martins, né? O tema de hoje está baseado em Juízes 2, a partir do verso 1, é isso, Dongley? Você pode ficar para introduzir da maneira que você quiser, tá bom? Combinado, então. Vamos lá, gente. Nós estamos aí com o texto de Juízes, capítulo 2, do versículo 1 em diante, até o versículo 11, trazendo ali a narrativa do povo, estava saindo lá do deserto, chegando para a Terra Prometida, quando Josué morre ali naquele período, e o texto de Juízes começa a relatar da seguinte maneira, versículo 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. E aqui, como a gente costuma sempre parar para refletir nesse contexto, a introdução, por que esse texto tem a ver com o assunto que nós queremos tratar hoje, esse assunto do aprendizado, da forma estruturada e organizada. Se a gente voltar um pouquinho para trás no período em que o Senhor chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar que ele iria mostrar, esse processo dessa caminhada conduz Abraão a caminhar na direção da Terra Prometida. No meio desse caminho há toda a dinâmica ali da sequência familiar, Abraão, Isaque, Jacó, o Egito, a seca, todo o processo da venda de José para o Egito, e a gente vai ver essa dinâmica desembocar lá em Moisés. O povo cresce no Egito, Moisés nasce lá no Egito, o Senhor fala com ele, chama Moisés para um desafio de libertar o povo, e o desafio de libertar o povo conduziria o povo de volta à direção da Terra Prometida, para que se cumprisse então a promessa que Deus havia feito a Abraão, anos antes. Então essa jornada que a gente vai encontrar aqui agora, espécie de começo, fim do começo ou começo do fim, quando Josué, depois de ter dito aquela famosa e célebre frase, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, então santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Esse episódio acontece quando o povo está então entrando na terra, atravessa o rio, e aí começa então uma jornada, e Josué conduz o povo naquele processo de conquista, e Deus dá uma série de instruções. Deus ensina o povo a andar e a se portar de várias maneiras, através das tábuas do mandamento e através dos mandamentos que não estavam necessariamente ali na tábua dos 10 mandamentos. Nós sabemos que centenas de mandamentos que foram oferecidos, orientações de como o povo deveria se portar, leis para que o povo se comportasse, e aquele então vira o conjunto de regras e normas do povo ali. E Deus então se manifesta de diversas formas, diversas maneiras, usa Josué para vencer várias batalhas, conduzir o povo, e agora então o anjo do Senhor aparece ali na região de Gilgal, e
começa a relatar para aqueles líderes aquilo que tinha acontecido aqui atrás, essa história que eu acabei de narrar parcialmente. O anjo do Senhor, ele aparece e ministra o coração daquelas pessoas, dizendo: olha, eu nunca invalidarei a minha aliança, aquilo que eu combinei com vocês. Essa frase, ela nos dá uma pista de que provavelmente, né, quem aparece nessa cena, chamado de anjo do Senhor, provavelmente é o próprio Jesus, numa forma teofânica, né, numa teofania, aparecendo ali, fazendo algumas das suas aparições pré-encarnação, né, e ele fala: olha, eu nunca invalidarei a minha aliança com vocês. O próprio Deus fez essa aliança. E aí ele continua dizendo: vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes, derrubem os seus altares, contudo, não obedecestes à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? O que aconteceu? O povo, no afã de tentar sobreviver ali nesse processo de batalhas, começou a fazer alianças as quais o Senhor não aprovava e já tinha dito que era para que não tivesse feito. Então, o povo é chamado à reflexão e a entender o seguinte: olha, Deus está dizendo, eu não vou desfazer a aliança que eu fiz com vocês, eu vou dar essa terra por herança, eu vou fazer de vocês uma grande nação, mas, porém, por outro lado, vocês continuam fazendo alianças e buscando aprendizado em lugares que não são aqueles que eu estabelecia ou que eu gostaria que vocês estivessem aprendendo. Vem aprender na fonte, vem aprender de mim. E aí o texto continua dizendo: pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários e os seus deuses vos serão laços. O próprio Deus está dizendo: olha, eu poderia ter, com a ponta do meu dedo, destruído todos os adversários. Mas como vocês não se comportam adequadamente, não aprendem, não entendem que eu vou adiante de vocês, que eu luto as suas batalhas, que eu luto as suas guerras, que eu estou com vocês, que eu prometi e vou cumprir. Então, como uma espécie de pedra no seu sapato, como uma forma de lembrar ao povo que há um Deus em Israel, eu não vou tirar eles daqui da sua frente, eles vão ser uma armadilha, os deuses deles, as lutas, as guerras, para que vocês, nem que seja vez por outra, se lembrem de que eu, o próprio Deus, tomei esse povo para mim, fiz uma aliança e eu não vou cancelar, eu não vou invalidar essa aliança. Como vocês se esquecem muito rapidamente, desaprendem as coisas, então eu vou botar aqui um tubarão dentro do aquário, né, usando já um paralelismo com a ideia lá dos japoneses, né, que iam pescar no alto mar e traziam os peixes, e para o peixe ficar fresco e vivo durante a jornada da pescaria, eles botavam um pequeno tubarão dentro do tanque para que o tubarão perseguisse os peixes e os peixes estivessem vivos, porque tinham que se deslocar para não ser comidos pelo tubarão. Essa estratégia foi utilizada amplamente pelos navegadores naquela região do mundo para poder fazer pescas mais longas e voltar com os navios mais carregados. Em certa medida, é isso que acontece na nossa vida, no mundo do trabalho. Às vezes os tubarões, os deuses, os opressores estão do nosso lado, no nosso aquário, próximos de nós, para que a gente possa entender que Deus tem nos dado um chamado, nos chamado a aprender com Ele, nos chamado a aprender dEle, nos chamado a viver para Ele, e quantas vezes nós simplesmente tomamos decisões que nos afastam do aprendizado de Deus e nos afastam
do processo de desenvolvimento e do conhecimento da verdade, fazendo com que a gente, então, perca o privilégio ou perca a oportunidade de crescer ainda mais e ver mais vitórias da parte de Deus. Versículo 4 continua dizendo: sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a voz e chorou. O povo parecia que, vez por outra, precisava de uma intervenção do próprio Deus, para que, ao ouvirem aquilo, seus corações fossem tocados, incomodados, e houvesse um arrependimento coletivo, comunitário, e houvesse então um clamor, e o povo se voltasse para o Senhor. E aí, o versículo 6 diz: havendo Josué despedido o povo, foram os filhos de Israel, cada um a sua herança, a sua terra, para possuírem a terra. Josué já tinha feito a direção das divisões, o Senhor aparece, faz uma manifestação ali, ministra o coração, o povo se arrepende, há contrição. Josué então envia o povo para ir conquistar a sua porção de terra, e serviu Josué então o povo ao Senhor naqueles dias, que ainda sobreviveram por muito tempo depois que Josué viu, e todos viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor, o Senhor de Israel. Então o povo viu aquela intervenção de Deus, aprendeu na ministração do Senhor. Josué organizou o seu povo, a agenda, e enviou cada um deles para irem conquistar as suas terras, as terras que o Senhor havia dado como herança para cada um para cada uma daquelas tribos que então conquistariam ali aquele espaço. E aí o versículo 8 continua dizendo: Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Então, passados esses episódios, Josué morre, ele é sepultado ali na região, nas terras de Timnat-Heres, que era a região montanhosa lá nas montanhas de Gaás, nas regiões de Efraim. Foi juntado, aos seus pais toda aquela geração, e aqui eu quero de novo parar para chamar a atenção como o processo de aprendizado e como nós nos comportamos diante do processo de aprendizado e como nós praticamos o que aprendemos pode determinar a direção, o ritmo com o qual nós construímos os nossos negócios e o futuro, as próximas gerações e o impacto que eu vou fazer através do meu negócio ou através do meu papel de liderança. Olha o que o texto diz. Então, versículo 10. Foi também congregado aos seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou. Natural, uma população grande, os judeus eram uma população grande já naquele momento, e nasce filho todo dia, os pais continuam ali sua vida, e as novas gerações vão aparecendo, mas olha o que acontece. Parece que o povo tinha uma habilidade tremenda de ser impactado, aprender, receber aprendizado, mas tinha uma dificuldade tremenda de sustentar isso no longo prazo. Tinha uma dificuldade muito grande de produzir o aprendizado de geração em geração. Assim como muitas vezes nós temos muita dificuldade de reproduzir o aprendizado e o ensino nas nossas organizações, naqueles novos colaboradores que estão chegando, naqueles novos líderes que estão entrando na empresa. E aí não nos preocupamos de preparar um processo sucessório adequado, e o que acaba acontecendo
é que o processo de aprendizagem se perde no caminho. E hoje em dia, baseado em tecnologia e baseado nas ferramentas que nós temos hoje, nós temos a possibilidade de trabalhar o processo de aprendizado e reter o processo de aprendizado nas nossas organizações através de modelos, estrutura de gestão do conhecimento, através de modelos de long life learning, ou seja, um aprendizado longo e contínuo, aquele aprendizado que eu vou conhecendo e desenvolvendo todos os dias e vou compartilhando com os times internamente. Nós temos a possibilidade de aprender cada vez mais com as estruturas disponíveis no mundo da tecnologia, né? As ferramentas das redes sociais, as ferramentas de busca de conhecimento, né? Agora surgiu aí um novo produto chamado, acho que é ChatGPT-W, um negócio assim, alguma coisa assim, eu já dou o nome aí até o final do programa, que faz, por meio de inteligência artificial, uma série de desenvolvimentos e de processos construtivos do saber, de ferramentas, de programa, construção de textos, ideias criativas. Ele faz uma série de coisas usando inteligência artificial. Ou seja, nós estamos saindo lá de, 5, 6 mil anos atrás, né, de uma história vivida milhares de anos atrás, onde o processo de aprendizado, por não estar sendo organizado e estruturado, se perde de uma geração para outra. O problema é que 6 mil anos depois, 5 mil anos depois, 4 mil anos depois, e cada era sucessivamente, nós continuamos vivendo nas nossas organizações o mesmo tipo de problema. Por quê? Porque o mesmo problema que aquela geração viveu, nós vivemos até hoje. Muitos de nós somos egoístas quanto ao conteúdo e ao aprendizado que nós recebemos e adquirimos, e muitas vezes não queremos compartilhar com outros. E nesse processo de não querer compartilhar com outros, eu não documento, eu não gero modelos de treinamento, eu não organizo minha empresa para desenvolver ferramentas e mecanismos de gestão do conhecimento, o que faz com que o conhecimento se perca. Alguém vai embora da organização e aquele conhecimento não está difundido e disseminado com ninguém. E olha o que então acontece ali no versículo 10, né? Então, foi congregada aos seus pais toda aquela geração, e outra geração, após eles, se levantou. Olha que incrível, que não conhecia o Senhor e tampouco as obras que ele fizera a Israel. Cara, é uma espécie de absurdo você pensar que morre uma geração, se levanta outra, e essa nova geração não conhece o que aconteceu aqui atrás. É quase como contar para alguém que eu não sei absolutamente nada, que eles não me treinaram, não me ensinaram, ou que simplesmente eles ensinaram e eu escolhi não aprender. Nós estamos diante de um cenário semelhante àquela organização em que o líder tenta reter uma informação, não transfere ao seu colaborador, e a empresa como tal, sua liderança maior, não observa esse tipo de coisa, aquele líder vai embora e o conhecimento não foi disseminado. Ou, por outro lado, aquele líder desenvolve o conhecimento no liderado, mas não checa se o que ele aprendeu está adequado, coerente com aquilo que se queria ensinar. Não dá àquele liderado a oportunidade dele colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Logo, se eu não pratico o que eu aprendi, aquilo vai ficando esquecido, adormecido, até uma hora que aquilo já não é mais relevante. Nós estamos diante desse cenário.
acontece na prática com aquele grupo de pessoas que se levanta nessa próxima geração e que o relato nos diz não conhecia o Senhor e nem as obras que ele havia feito em Israel. O Senhor já tinha feito tantas e tantas e tantas coisas, milagres maravilhosos, né? Que Deus tinha feito, se manifestado, sarça, né? Abraão lá sacrificando, indo para sacrificar Isaac, libertação do povo, o povo sendo curado no deserto, tantas e tantas e tantas coisas. E levanta uma geração que diz, eu não sei nada sobre isso. E fazem acordos com outros deuses e começam a servir os deuses daqueles povos que, ao contrário daquilo, eles deviam combater e conquistar e implementar a sua base teológica, a sua crença. Não só eles não creem, como também eles começam a ser, ele termina dizendo, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira do Senhor. Eu fico olhando para esse texto e me pergunto, né, como a humanidade, o ser humano, ele tem dificuldade de aprender, reter e transferir. Aprender, reter e transferir. Um processo organizado de transferência de conhecimento. E esse processo, ele se acumula, né, esse processo de desobediência, de negligência quanto ao aprendizado e à transferência do conhecimento, ele se acumula desde a queda, lá depois do pecado na criação. Esse pecado tem nos perseguido de geração em geração e penetrou não só o nosso coração, mas as nossas empresas. Lá, acredite, de uma maneira equivocada, o nosso papel enquanto líderes com um compromisso com o reino. Assim como as igrejas não são as paredes, as empresas também não são os prédios, as máquinas. Uma empresa são as pessoas. Elas são a força motriz de fato. Então, nós somos chamados a organizar um processo de aprendizagem para que, de forma contínua, as pessoas transmitam umas às outras o conhecimento, gerando assim um ambiente de colaboração entre todos, e a colaboração mútua entre todos vai mudar a cara da organização. Vai fazer com que o aprendizado ande mais rápido, que ele se dissemine mais, e de tal maneira, assim, a empresa vai colher os resultados, a organização, né? Ou mesmo a sua igreja, a empresa para quem você trabalha, vai ter um grupo mais unido e menos dividido. E há uma bênção prometida. Se a gente voltar lá para o texto, a bênção para o povo era conquistar a terra, receber a terra. No mercado, no contexto empresarial, a bênção de a gente desenvolver um modelo organizado, aprendizamos a viver a promessa de vermos as nossas empresas avançando e desenvolvendo um processo de sucessão saudável, onde o aprendizado adquirido fica retido, fica preservado dentro da nossa organização. De modos que, na medida que eu entendo isso e eu coloco em prática modelos de aprendizado, por exemplo, Clube do Livro, por exemplo, momento de troca de experiência sobre produto, né? Uma área explicando para outra como é que os produtos são concebidos, como eles estão estruturados. Uma área mostrando para outra como os processos podem ser cumpridos de maneira a ter a melhor performance na organização. Um jovem que está
começando na carreira, tendo a mentoria de um profissional mais experiente. Um profissional mais experiente buscando mentoria dentro da empresa, fora da empresa. Um líder, um executivo cristão buscando conselheiros para confirmar o fato de que a Bíblia afirma de que na multidão de conselheiros há sabedoria. E à medida que eu adquiro sabedoria, eu consigo transmitir para aqueles que estão comigo. Então, aprendizado é uma demanda da vida, não só da vida social, como sociedade organizada, mas aprendizado é uma demanda do mundo dos negócios, do mundo empresarial. Nós precisamos, seja no nosso papel de líder ou no nosso papel de liderado, buscar aprendizado para que, através do aprendizado, eu contribua com a organização e no processo de contribuição de várias pessoas de forma estruturada e organizada, a gente consiga vencer as tarefas, os desafios, alcançar novos patamares, entrar em novos mercados, desenvolver novos produtos, desenvolver novas linhas de negócios, novas unidades de negócio, ou sim colaborar com o desenvolvimento de uma pessoa que está do nosso lado. E mais do que isso, no final, permite que a gente consiga progredir na nossa jornada, avança, porque eu capacitei, organizei o processo de aprendizado de alguém pode ocupar o meu lugar, e assim eu consigo avançar no processo, ou no desenvolvimento da minha carreira profissional, né? Então, organizar o aprendizado traz muitos benefícios para as nossas organizações. Nayan, então, assim, pensando nisso, né, a gente tem aproveitado esse tempo para compartilhar perguntas e respostas aí com os nossos ouvintes, né, para que, de alguma forma, a gente possa ir mais cirurgicamente naquilo que cada um está buscando saber para a sua própria jornada. Bom, gente, 10 horas e 44 minutos, depois dessa introdução, a gente fica assim, poxa, já entendemos tudo. Mas vamos para o contexto, né, de empresa agora. Eu achei interessante, porque essa reflexão que você nos trouxe já dá para a gente entender que, às vezes, é fácil entre aspas, né? Você aprender, você reter, mas transferir, isso é complicadíssimo. Às vezes não é que você não sabe transferir, às vezes também parte da questão de não se ter uma dedicação de quem é líder, de quem está fazendo parte daquele momento ali, quem é responsável por passar isso adiante, o processo continue. Mas aí vamos fazer as perguntas no nosso contexto de empresa. E você que está chegando em empreendedorismo conectado com o nosso querido Dongley Martins. Começa agora, na Rede 316, o Movimento Elo, empreendedorismo conectado. Se você deseja empreender e crescer... O Dongley já fez aqui a introdução bíblica e nós vamos para as nossas perguntas. Dongley, a primeira de hoje é como é que a gente vai fazer para introduzir o aprendizado de anos da empresa nos novos colaboradores. O perfil da empresa, as características tem que continuar, o jeito da empresa, e aí tá chegando gente nova. Como é que a gente faz para colocar isso adiante, Dongley? Muito bom. A gente tangenciou esse tema, né, ali durante a conversa, mas a gente sabe que existem ferramentas, né, atualmente, ferramentas digitais, ferramentas de processos, né, que garantem. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos mais conhecidos, como, por exemplo, sistemas de gestão da qualidade. São ferramentas que nós usamos, por exemplo, empresas que têm ISO 9000, ou das ISOs, que são muito serviço, onde os processos são escritos e eles ficam ano após ano, inclusive com a interferência de um auditor externo, né, para ir lá validar se aquilo que você diz que faz, você faz mesmo. Né? Se aquilo que você garante que vai fazer, tecnologia, costumam chamar de playbook, que são vídeos, áudios, documentos em que alguém narra
como que uma determinada atividade é feita. Então, você pode pegar aquilo ali, alguém que desenvolve uma tarefa, e ali pedir para ela para ensinar com um celular. Você vai lá, grava ela fazendo uma rotina. Por exemplo, como é que lança um contas a pagar naquela plataforma que nós usamos na nossa empresa. Então, alguém vai lá com o celular, filma, ou a própria pessoa filma no computador, né? E gera um conteúdo digital que vai estar lá armazenado na rede, numa área chamada treinamentos, lançamento de contas a pagar. Outro caminho que eu tenho visto e que tem sido bastante utilizado nas empresas mais tradicionais são o que a gente chama de mapeamento de processo. Certo. Então você pega alguém, essa pessoa vai para dentro da sua organização, ela fica ali observando como é que você faz e vai escrevendo e desenhando aqueles fluxogramas, balãozinho, quadradinho, linha, e gera aqueles fluxogramas dizendo: sai daqui, vai para ali, arquiva aqui, faz lá, se desce. Se a resposta for sim, vai por aqui, se for não, vai por ali. Então, o mapeamento de processo, que é talvez um dos métodos mais antigos, mas ainda atual e super eficaz, também é uma ferramenta de armazenamento do conhecimento. Aí eu vou voltar agora aqui para temas mais modernos. Eu vou saltando aqui entre um moderno e um mais antigo. Existem o que a gente chama de grupos focais, né? As pessoas se reúnem numa sala com o objetivo intencional de treinar e gerar conhecimento entre as pessoas. Então, um departamento tem ali pessoas novas e marca lá um horário para dialogar, pega aqueles processos, revisa os processos, discute se aquilo que eles estão fazendo é o mais eficiente, o mais eficaz, sobre a ótica da organização como um todo, sobre a ótica do departamento, propõe mudanças e melhorias, e com isso o processo do conhecimento vai sendo difundido e melhorado, difundido e melhorado. Nós poderíamos ficar aqui, né, talvez mais uma manhã, dando exemplos. O cara pode ir no YouTube e dar lá um Google, ou ir lá no YouTube na busca e dizer: olha, eu quero assistir um vídeo sobre vendas, sobre administração. E aí ele vai adquirir o conhecimento, vai pegar aquele conteúdo, vai armazenar numa área, vai dizer para quem vier para a sua empresa para atuar naquela área: assista esse vídeo aqui, né? E depois vamos conversar e eu vou fazer uma troca de conhecimentos com você. Então, Nayan, existem, cara, dezenas e dezenas de métodos mais ou menos estruturados. Certo. O fato é que nós não podemos nos abdicar, né, e abrir mão de fazer com que esse conhecimento fique retido na organização quando alguém vai embora. O principal desafio nesse contexto do aprendizado na organização é a retenção do conhecimento. Então, rapidamente, nem que seja no modelo Tupiniquim, bota o cara ali, grava um vídeo no celular e depois armazena ele numa área no seu servidor para que você tenha o conhecimento retido. Porque senão nós investimos em treinar pessoas, capacitar pessoas, e quando elas vão embora, o conhecimento vai com ela, né? Conhecimento é ativo pessoal. Ou eu transformo esse ativo pessoal em um ativo coletivo, ou então o ativo vai embora. Então é isso. Usando ferramentas, plataformas mais complexas ou mais simples, o nosso desafio é transformar ativo pessoal em ativo coletivo. Entendi. Eu vivi uma experiência assim, muito parecida, dá pra gente exemplificar. Agora, recentemente, há uns 15, 20 dias atrás, eu assumi a gerência de uma rádio local vizinha da minha cidade, né? Então eu me desloco pra cá, rapidinho, 15, 20 minutos de lá pra cá. E aí, quando eu cheguei,
quem tomava conta da parte comercial tinha sido mandado embora e a pessoa simplesmente não deixou nada explicado, como funcionava, o registro dos comerciais, a programação de veiculação. E aí foi eu futucar, tive que abrir os computadores e mexendo, até entender com mais dificuldade. Eu fiz o contato com esse funcionário e ele veio até a empresa, né, por um pedido pessoal e me deu aqui algumas orientações básicas para eu não perder tanto tempo. E aí ele gentilmente me falou, me deu o norte da situação e eu consegui então colocar a parte comercial para rodar normalmente. Quer dizer, o que eu percebi? Não teve essa preocupação que a gente estava abordando aqui, né? De ter um sistema que mostrasse os processos, não ficou alguém num setor específico responsável para poder me direcionar agora para dar continuidade ao trabalho. Então, eu tive que usar um pouco da minha experiência em outras empresas para tentar descobrir aqui como é que funcionava e chegou um ponto que vai demorar muito. Então, para não demorar tanto, eu tive que apelar para esse ex-funcionário, tirar um tempo dele, uma tarde, e vir aqui me explicar tudo. Então, justamente por essa falha, né, que a gente está comentando. É isso. Perfeito, né? O teu exemplo, eu sou capaz de apostar aqui que o teu exemplo deve ser o exemplo de, sei lá, 50% das pessoas que vão para um emprego novo, saindo ou chegando. Eu vou dizer 50% para ser bastante complacente, mas no fundo, isso deve ser uns 80%. Um pouco mais, né? Você teve o privilégio de ligar para alguém que, por gentileza, foi lá e te ajudou. Agora, pensa naquele cara que fala assim, eu já fui embora daí porque eu não quero mais me envolver com esse negócio, né? Pega uma empresa que o cara não foi muito bem atendido, muito bem cuidado, o cara saiu bravo com a empresa, ele faz de propósito. Exato. Não é incomum nós encontrarmos empresas que até tinham um contexto de gestão do conhecimento e alguém de maldade vai lá e destrói o conhecimento, né? Ou o que no limite pode ser pior ainda, né? Espionagem industrial. Outra empresa rouba o seu conhecimento porque você até fez, mas fez mal feito, deixou livre e vulnerável nas redes, né? E alguém foi lá e hackeou o seu conhecimento. Então, gestão do conhecimento e administração do aprendizado, cara, é um tema sério e um tema de segurança dos negócios. Tempo no mundo dos negócios significa mais ou menos resultado. Se você demorasse para reconstruir tudo do zero e não tivesse o apoio do colega, provavelmente você teria perdido o resultado do negócio da rádio, né? Então é isso. O efeito colateral, que muitas vezes a gente nem presta muito atenção, é que nós vamos perder resultado por falta de um mínimo de dedicação e cuidado para administrar a informação e organizar ela de uma forma estruturada. Exatamente. Bom, 10 horas e 56 minutos, estamos aqui no nosso quadro Elo Empreendedorismo Conectado com o nosso querido Dongley. A segunda pergunta aqui, Dongley, é o seguinte, eu quero saber de você essa questão da necessidade que eu faça reciclagem. É necessário que a gente faça reciclagem na empresa para a gente não perder os aprendizados? E se você já tem o sim como resposta, de quanto em quanto tempo nós precisamos fazer essa reciclagem? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Hoje existe uma estatística que diz que o conhecimento que a gente durava ou demorava para adquirir, sei lá, em 100 anos, hoje eu adquiro ele em 24 horas, né? Só uma ordem de grandeza, não se preocupa tanto com o tempo, mas é a ordem de grandeza, 100 anos, um dia, né? Ou seja, se o que eu conhecia e aprendia em 100 anos, hoje eu aprendo em um dia, significa que os mecanismos de aprendizagem estão mais eficientes. Ok. Porém,
o outro lado da mesma moeda é que o aprendizado também se renova ou fica obsoleto o conhecimento mais rápido. Ou seja, quando a pergunta é, eu preciso reciclar? Sim, sem absolutamente nenhuma dúvida. O que eu fazia há 10 anos atrás, provavelmente eu não faço mais hoje. E se faço, faço de um jeito um pouquinho melhor. De modo que, mesmo aqueles negócios que o processo do conhecimento é bastante linear e não tem uma variação tão grande, eles precisam de renovação na forma, de modo que a reciclagem nos ajuda a ajustar o formato, a forma de fazer. Por outro lado, se você está inserido num negócio de base tecnológica, cara, todo dia, a cada minuto, sai uma notícia nova, de uma nova invenção, de uma nova descoberta. Se você não estiver se reciclando com uma velocidade constante, você vai ser um profissional obsoleto, porque aquilo que você domina, conhece, já não é mais a melhor forma de fazer aquilo que se propõe a fazer. Então, sim, nós precisamos nos reciclar, e a temporalidade ela está muito atrelada ao estilo do negócio e à velocidade das mudanças naquele mercado. Dizer que alguém que está, por exemplo, numa indústria de base mineral, extração de minério, da cal, de, sei lá, pedras, precisa se reciclar todo mês, do ponto de vista do conhecimento, talvez seja um exagero, ainda que eu não domine o mercado para afirmar isso, eu estou só usando como referência. Mas é provável que o processo da plantação artesanal agrícola, que é diferente da produção agrícola em larga escala, não tenha aí uma atualização na mesma velocidade que o cara que monta um computador, que fabrica um chip, que faz um software, né? Os extremos são diferentes. Então, para cada um desses segmentos, existe uma demanda de atualização. O fato é que você precisa entender qual é a frequência com que o conhecimento no seu segmento fica obsoleto. E aí você procura, né, adaptar o processo de aquisição de conhecimento nesse ciclo de obsolescência do conhecimento no seu setor. Então, fechando aqui, sim, e o ritmo tem a ver ou está ligado ao setor, ao segmento que você está dentro do mercado de trabalho, do mercado profissional. Agora, ainda dentro desse tópico, Dongley, as coisas estão mudando muito rápido, né? As coisas estão evoluindo muito rápido. A tecnologia tem tomado conta. Quando se fala desse contexto de empresa, o consumidor tem ficado um pouco mais exigente. Então, você falou um negócio interessante. Vai depender? Claro, beleza. Mas eu acho que essa questão de atualizar, de reciclar, as empresas precisam se preocupar com isso a todo momento. Sem dúvida. Não tem como se acomodar. Eu sempre fiz assim, é assim que sempre funcionou e vou continuar fazendo assim. Síndrome de Gabriela, né? Pois é. Essa síndrome tem destruído muitas empresas. Vou te dar um exemplo prático, né? Sim. Eu fui conselheiro de um grupo de rádio e TV aqui na cidade de Curitiba durante praticamente 3 anos. Um pouco menos de 3 anos, mas quase 3 anos. Sim. Quando eu cheguei lá, no final de 18, início de 19 aproximadamente, a gente começou a fazer uma provocação para os executivos. E a pergunta era simples: o que é TV? O que é TV? Não estou falando de 20 anos atrás, eu estou falando de 4 anos atrás, 5 anos atrás. A pergunta era: você é uma empresa de rádio e TV. O que é TV? Aí as pessoas olhavam para minha cara como quem diz assim: esse cara, o que esse cara está fazendo aqui, né? Conselheiro dessa empresa não sabe o que é TV? A minha provocação para eles não era o que era TV no sentido
literal da palavra. Minha pergunta para eles era o que era TV no sentido futuro da palavra. Uhum. Resumo, daquele ano em diante a gente começou a monitorar os streamings e hoje os streamings têm mais audiência do que praticamente todas as redes de TV. E aí... A TV Cazé agora na Copa do Mundo foi prova viva disso. A TV virou, sabe o quê? Um conteúdo distribuído no ambiente digital. Isso é TV. Se isso vai estar pendurado na minha parede, se isso vai estar na minha mão, ou se isso vai estar aqui no computador como a gente está, isso é uma questão de forma de consumir o conteúdo. Exato. Sou eu que defino agora qual é a forma que eu quero consumir o conteúdo. Alguma TV aqui da minha casa faz tempo que nem liga. Tamanha é a disfunção que essa caixa pendurada na parede ganhou. Porque as meninas agora querem ver a série deitada na cama, no celular, no tablet ou no computador. Então, é isso. No final das contas, eu posso ficar sentado esperando que alguém venha disruptar o meu mercado e fazer com que o meu negócio seja extinto da face da terra, ou eu posso ser a pessoa que vou aprender, vou ficar, curioso pelo novo conhecimento e eu vou disruptar o meu negócio e fazer com que ele mude o jeito de ser daquela coisa. Eu vou dar um outro exemplo simples aqui. Deve ter muita gente que nos ouve que tem uma atividade autônoma de manicure, por exemplo. O que é manicure? No passado a gente responderia aquela moça que você vai no salão do seu bairro e ela limpa a sua unha, passa a tinta. Beleza, isso era manicure. Manicure já não é isso faz tempo, porque manicure agora vai na sua casa, manicure vai no seu trabalho, manicure presta serviço na onde você quiser. Agora, para melhorar isso, ou piorar para a vida daqueles que acreditavam que manicure era uma menina sentada numa cadeira dentro de um salão, agora, acabei de ver esses dias o lançamento de uma caixinha, você bota o seu dedo ali dentro, escolhe o desenho que você quer e uma impressora imprime na sua unha. Aí eu pergunto, será que vai ter aquela moça do banquinho sentada naquela loja que chamava Salão de Beleza no seu bairro por muitos anos pela frente? Se você que é manicure não está o tempo todo disposta a aprender, organizando o seu processo de aprendizado, descobrindo coisas novas, sabe o que vai acontecer? A profissão de manicure vai ser extinta e você nem viu isso acontecer, que é pior, nem viu acontecer. Então, hoje, o processo de aprendizagem, ele é tão importante, mas tão importante, que ele pode significar a sobrevivência de alguém num determinado setor por mais tempo, ou a morte daquele segmento num curto espaço de tempo. É isso. Essas inovações, elas são, até certo ponto, até assustadoras assim, para muitos, né, Dongley? Porque a manicure tradicional, como foi o exemplo que você usou aí, ela já fica preocupada. Será que eu vou conseguir acompanhar? Será que daqui uns dias eu vou estar sem função, né? Inútil? Isso é preocupante, mas é uma provocação interessante para que a pessoa venha se atualizar cada vez mais. Agora, uns 60 dias atrás, né, eu estava conversando com um colega aqui da comunicação local, e aí a gente falando sobre a nossa profissão e tal, e a gente discutindo sobre um aplicativo que já existe para você digitar um texto e você escolhe a voz que você quer e recebe ali o texto para você usar, o texto comercial e tal. Então, eu fiquei imaginando, eu falei, cara, e daqui a pouco que vai ser dos locutores que gravam comerciais, que fazem voz, né? Se você só escolhe o tom da voz, digita o texto, ela já vem pronta. Isso aqui é a voz do Galvão Bueno. E coloca lá, daqui a pouco já vem o texto gravado, né? A voz. Então, a gente precisa estar acompanhando isso, porque senão daqui a pouco fica todo mundo para trás, né, Dom?
Cara, ó, tá aqui o nome que eu queria dar naquela hora ali, né? Eu falei, se chama ChatGPT, né? É um chat de inteligência artificial. Os programadores, pensa se tem alguém mais atualizado com tecnologia do que um programador. Não tem, né? Esse cara é o cara que, teoricamente, está olhando para as tendências, está aprendendo tudo novo. A galera de programação está olhando para esse chat GPT e falando assim, tem chance de acabar o meu negócio. Então, assim, cada vez mais, né, a gente vai ver uma disrupção acontecendo. Ah, mas é para eu ficar desesperado, pular da ponte, do 10º andar do apartamento? Não precisa disso. Você só precisa saber o que está acontecendo. Por quê? Porque você talvez vai construir diferenciais no seu negócio que a máquina não consiga fazer. É isso que eu penso. Né? Você precisa ser hábil o suficiente, ter aprendido o suficiente para que você não seja pego de surpresa e que você saia na frente. Já existem hoje sistemas de inteligência artificial que produzem conteúdos, livros, né? Sim. A Amazon tem uma ferramenta de inteligência artificial que lança livros de forma consecutiva. É um dos maiores lançadores de livros da Amazon atualmente. Antigamente a gente pensava, para ter um livro precisa ter um escritor, precisa ter um revisor, precisa ter um redator, precisa ter uma gráfica. Agora precisa de um robô que recebe lá 10 livros diferentes, lê em milissegundos, processa tudo e produz um texto de 100 páginas que vira um livro. Percebe? Nós precisamos entender que aprendizado, e aí eu falei muito de tecnologia, mas eu vou mais. Vamos pensar lá na manicure. Talvez você que está nessa profissão de manicure precise começar a ler sobre a máquina que imprime a unha, precisa ler sobre como é que ela faz, que limitações ela tem, que recursos ela tem, que recursos ela não tem. E talvez você seja a pessoa que vai comprar uma maquininha e vai ter 2 serviços para oferecer para o seu cliente. O serviço da impressão da unha e o serviço da unha feita à mão. O que vai acontecer no longo prazo, no médio e longo prazo? Aquilo que for feito à mão vai ter alto valor. E aquilo que for feito por uma máquina vai ser commodity. Vai ter valor barato, porque produz em série. Como é que eu posso pegar num mercado... Eu não tenho como competir com a máquina. Enquanto imprime a mão de uma pessoa em, vou chutar aqui, 10 minutos, a menina para fazer a manicure vai durar 1 hora. Né? A máquina faz 10 vezes mais, não tem como brigar contra isso. Agora, eu posso desenvolver uma estratégia através de estratégia de aprendizagem que permita que eu conheça os diferenciais e eu ofereça um produto completamente diferenciado aqui, manual, e um produto comoditizado, né? Um produto padrão na impressorinha aqui. Eu morri? O meu mercado morreu? Não. Por causa do meu aprendizado, eu me reinventei e agora estou na frente de novo. Se adaptou. Eu lembrei do exemplo aqui, hoje em dia as lanchonetes, elas estão produzindo muitos hambúrgueres, lanches gourmet, né? Que ela faz o bife artesanal e tal, né? Todo caseirinho ali e tal. E ele tem um preço diferenciado do tradicional, né? Daquele bifezinho que já vem pronto lá do supermercado, né? Que a pessoa compra. Então você vai comprar um lanche, né? Claro que isso varia de região em região. Um x-tudo com bife tradicional é R$20. Se for o gourmet, é quase que o dobro do valor. Então aí fica a escolha do cliente, né? Se ele quer o gourmet, se ele quer... É mais ou menos isso. Então tem um negócio que é um pouquinho mais trabalhoso ali, mas é mais caprichoso, talvez mais saboroso. E tem aquele industrial ali que sai mais rápido e tal. Aí fica a critério do consumidor
Agora, deixa eu te falar de uma experiência pessoal, né? Eu tive a oportunidade de ir até os Estados Unidos, visitar ali o Vale do Silício, onde tem essa área mais de tecnologia, né? E olha o que aconteceu. Saí para ir almoçar com os amigos, a gente tinha saído lá do treinamento, fomos almoçar. Hoje vamos almoçar numa hamburgueria. Cara, eu amo sanduíche, né? Falei, comigo, tô dentro, né? Cheguei na sanduicheria, na porta da entrada, um tablet que devia ser, sei lá, do tamanho de uma tela de computador, assim, de 32 polegadas, super interativo, e uma pessoa em pé do lado. A mocinha falou assim, olha, nós estamos inaugurando aqui nossa hamburgueria e o senhor tem a possibilidade de ser atendido aqui digitalmente ou ser atendido pelo garçom na mesa. Daqui a algumas semanas nós não teremos mais os garçons na mesa. Será totalmente digital. Aí eu falei, eu quero a experiência digital. Fui lá, escolhi meu hambúrguer e tal, apertei o botão, tava meu nome lá, não saiu nada para mim. Simplesmente deu ok, beleza. Eu entrei, sentei numa mesa. Quando eu entrei para dentro da hamburgueria, tinha uma máquina. Uma máquina. Parecia um expositor de comida, com um negócio assim de acrílico e um monte de arame, como se fossem aqueles fios de metais conduzindo coisas. Tinha uma máquina embaixo. E, cara, que engenhoca que é essa aí, né? E aí entrei, perguntei, o que é isso aqui? Ele falou, isso aqui é a nossa hamburgueria. Aí eu, hã? Como assim hamburgueria? Não tem um chapeiro? Não tem um cara... Ela falou, não, aqui tudo é automático. Nayan, é de sentar e chorar, mano. É mesmo. O pão entra aqui, a única coisa que precisa é alguém alimentar a máquina. O pão entra, cai num torrador. Tum! Aí o torrador torra, o pão cai numa esteira, vai andando as duas fatias de pão, a máquina aperta um pouquinho de maionese, o que você pediu lá no teu pão, no teu hambúrguer. Aí ele pega o bacon, ele pega o molho, ele pega não sei o quê, vai montando o seu hambúrguer, no final da esteira, a esteira faz assim, ó, junta o hambúrguer, vira, bota numa caixinha, sai num dispenser quente. Na hora, você pega ali o hambúrguer na caixinha e a máquina fala assim, estava nos Estados Unidos, né? Mr. Dongley. E aí eu fui lá, peguei o hambúrguer na caixinha, fui na minha mesa e não tinha uma pessoa. Aí eu te pergunto, quando que isso vai chegar no Brasil? Eu não sei. Quando que isso vai substituir as lanchonetes? Eu não sei. Mas em 2019, essa máquina já estava trabalhando lá. Entendeu? Agora, óbvio, talvez essa máquina não consiga fazer um mega hambúrguer gourmet com aquele gosto da chapa que já fritou 2 toneladas de bacon, a gordura tá ali, né? É outro produto. Mas entende? Se nós não estivermos prontos para aprender o que está acontecendo ao nosso redor, nós vamos ser superados imediatamente. É verdade. Bom, 11 horas e 15 minutos, a gente tem uma pergunta aqui ainda, Dongley, nessa parte final do nosso bate-papo de hoje. Para quem chegou agora, a gente está falando sobre organizar o aprendizado, viu, gente? Com o nosso Dongley Martins, aqui no quadro Empreendedorismo Conectado da sua Rede 316. Eu posso dizer, Dongley, que o colaborador é a consequência de um ambiente de confiança que é o espelho da sua liderança? O que você pode falar para a gente sobre isso? É uma afirmação muito boa. Eu acho que ela é em parte verdadeira e em parte pode ser que ela não aconteça, né? O colaborador, ele traz consigo muitas coisas das suas experiências anteriores, da sua história familiar, da sua história de vida. Ele traz consigo, né? Então, dizer que ele é o espelho do líder talvez seja um pouco demais, né? Agora, dizer que o líder espelha no colaborador facetas e características que ele tem, isso é 100% verdadeiro. E é passível de afirmar
que um bom líder atento, que conduz o seu time, conduz o seu liderado de perto, que mentoreia esse liderado, vai conseguir imprimir na vida desse cara características dele. Essa é a ideia de um líder e um liderado que andam juntos e o líder mentoreia o liderado. É que eu consiga imprimir nessa pessoa algumas facetas daquilo que eu sou, que eu aprendi a ser. Mas eu não conseguiria afirmar, e acho que ninguém conseguiria, que o liderado é exatamente o espelho do seu líder, por conta das suas histórias, da sua vida, da sua história como um todo, familiar, empresarial, profissional, social, né? Essas dinâmicas, elas não têm como ser separadas das pessoas. Certo. O que eu acho, e acho que, o que eu creio, e creio que o líder deveria ficar atento, se você quer que o seu liderado tenha características que você valoriza e acha que é importante, só tem um jeito de fazer isso. É você investindo tempo e organizando para que ele treine, se capacite e aprenda com você. Caso você não faça isso, você não vai transferir para ninguém um pouco daquilo que você gostaria que ele fosse. Talvez que você valorize na sua própria carreira, talvez que você gostaria que eles assimilassem. Se você não organizar esse treinamento e fizer isso de forma intencional, estruturada, por osmose isso dificilmente vai acontecer. Talvez um ou outro colaborador que é mais próximo olha para o líder como inspirador, né? Muitas vezes a gente olha para o líder e acha, eu quero ser que nem aquele cara, então eu tomo passos nessa direção. Mas se você deixar isso acontecer ao léu, sem intenção, sem intencionalidade, o que vai acontecer é que num grupo de 10 tem 2 caras que olham para você e falam, eu quero ser como você, vão assimilar, vão absorver, e tem 8 que não tem esse tipo de pensamento sobre você e não vão fazer nada intencionalmente. Muito bem. Bom, 11 horas e 19 minutos aqui na nossa rede 316. Assim a gente fecha, então, o nosso bate-papo de hoje com o nosso querido Dongley. Organize o aprendizado, né? Para quem chegou agora, o tema está baseado lá em Juízes 2, do versículo 1 até o 11. E você vai ter todo esse conteúdo completinho, não fique preocupado. Lá no nosso site você pode baixar o podcast tranquilo para poder ouvir depois de boa, ou no YouTube da Rede 316. Dongley, você quer concluir? Tem algo a mais para falar para poder fechar esse assunto de hoje? Eu quero agradecer, Nayan, pela oportunidade de a gente estar junto, pela audiência que nos acompanha aí semanalmente, né? Por essa oportunidade de compartilhar princípios da palavra. Quero mandar um abraço para todo mundo que semanalmente aí nos acompanha e quero já, adiantar aqui, semana que vem vamos falar um pouco sobre propósito e paixão, né? São coisas que estão na moda, né? A gente fala bastante hoje sobre isso dentro das nossas empresas, nas nossas organizações. A gente gosta da ideia de pessoas que estejam trabalhando por causa de um propósito e apaixonadas pelo que fazem. Então, eu espero você aqui semana que vem para a gente conversar sobre esses 2 assuntos tão importantes, tão atuais, que você vai poder aplicar aí no seu negócio. E, como eu sempre digo, está na Bíblia, né? Nós vamos trazer um texto bíblico que vai mostrar para a gente que a palavra de Deus nos ensina a respeito de tudo que a gente quiser saber, fazer, implementar e praticar nos nossos negócios. Maravilha. Dongley, um abração para você, bom restante de semana aí, tá bom? Obrigado, foi um privilégio estar contigo nessa manhã aqui na 316 e espero te encontrar numa próxima aí, beleza? Valeu, Nayan. Forte abraço, semana abençoada. Amém. Tchau, tchau. Elo, empreendedorismo na rede, com Dongley Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.